Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente você tem interesse ou deseja aprender as reações orgânicas e os mecanismos que a gente estuda na graduação de Química e também na graduação de Farmácia. E nesse vídeo você vai conhecer o método que eu usei para sair de reprovado em Orgânica a professor de Química Orgânica. É um método que eu uso para estudar e que eu uso com todos os meus alunos, nas minhas mentorias e também nos meus cursos de Química Orgânica. Então nesse vídeo você vai aprender qual é esse método e como você pode usar esse método para aprender as reações orgânicas e os mecanismos passo a passo, fugindo daquele decoreba que até agora não te ajudou a aprender nada. E para quem que é esse método? É para você que está estudando Química, que está estudando Farmácia, que está estudando Engenharia Química, que está estudando Bioquímica e que tem Química Orgânica na sua grade curricular. Mesmo que você já tenha passado nessas disciplinas, mas você passou e você não aprendeu, e você precisa aprender, porque Química Orgânica vai acompanhar você a sua vida inteira, seja dentro da universidade, enquanto você estiver estudando na graduação ou na pós-graduação, ou quando você já estiver no mercado de trabalho. Independente da área que você escolher, você sempre vai se deparar com Química Orgânica. Então esse método pode te ajudar. É também para você que já é formado, que já é formada, que está no mestrado, que está no doutorado, ou que está trabalhando já na indústria, ou como professor, como professora, e precisa aprender os mecanismos das reações orgânicas, precisa aprender as reações orgânicas, as condições, como que uma condição influencia, quando que uma condição vai levar para a formação de um produto. Aprender a discutir essas etapas, a entender por que uma reação ocorre, sem decoreba. Então veja o vídeo até o final, que eu tenho certeza que o método Química Orgânica Explicada tem como te ajudar a aprender as reações orgânicas e os mecanismos passo a passo, sem decoreba, diferente de tudo que você já viu. Então assiste o vídeo até o final. Mas nesse momento é bem provável que você deva estar perguntando: quem é esse cara tentando me ensinar os mecanismos e as reações de Química Orgânica, que a gente deveria ter aprendido na graduação, ou que você deva aprender na graduação, caso você ainda esteja lá? Meu nome é Otelício Costa, eu sou bacharel em Química pela Universidade Federal da Bahia e passei por todas as dificuldades que uma pessoa passa com Química Orgânica. Eu não fui aquela pessoa que amou Química Orgânica de primeira e nem fui aquela pessoa que não tive dificuldades, né? A tal afinidade que as pessoas falam, eu não tenho afinidade. Eu também achei um dia que eu não tinha, até eu descobrir o método, até eu descobrir que essa questão de afinidade era simplesmente conhecimento que eu não tinha, eu justificava dizendo que eu não tinha afinidade. Mas vamos lá. Em 2007, no segundo semestre de 2007, lá na UFBA, eu peguei Química Orgânica pela primeira vez. E foi um total desastre. Eu já contei essa história várias vezes aqui, mas talvez você não me conheça, talvez você nunca tenha tido contato comigo e não sabe. E assim, na primeira prova eu tirei 0,7. E foi muito frustrante para mim, que a gente vem da graduação, do ensino médio com o hábito de tirar notas boas. E aí você chega na universidade e você tira uma nota dessa, você fica muito mal. E eu fiquei muito mal. E aquela nota me acendeu um alerta. Eu falei assim, eu preciso aprender Química Orgânica. Porque eu peguei a grade e olhei. E eu tinha várias disciplinas de Química Orgânica pela frente. Eu falei, mesmo que eu não vá trabalhar nessa área, mas tem muitas disciplinas e eu preciso aprender isso aqui, porque eu vou precisar nas próximas aulas teóricas e também nas aulas práticas. Então, eu busquei uma forma de estudar. Fui para a biblioteca, busquei outros livros, me livrei daqueles que a professora tinha indicado e comecei a estudar de uma maneira diferente. Foi muito difícil no começo, não foi assim da noite para o dia, tanto é que eu passei o semestre inteiro estudando e no final eu fui reprovado. Então não adiantou muita coisa. Mas uma coisa muito valiosa, que essa foi a reprovação mais importante da minha vida, até mais do que as aprovações, porque me fez descobrir essa metodologia que eu usei para poder aprender Química Orgânica e me apaixonar pela disciplina depois, e uso hoje para ajudar milhares de pessoas que eu já ajudei através dos meus vídeos, através das minhas aulas e das mentorias, aulas particulares e também dos alunos dos cursos que eu já tenho. Então, assim, foi muito importante ter perdido e ter descoberto esse método. Então, nesse processo, né, que eu estava estudando para recuperar a minha nota, eu desenvolvi um novo jeito de estudar. Uma nova forma de estudar, que é o que eu vou mostrar para você agora. Então, que forma de estudar foi essa? Primeiro, eu ficava muito tempo lendo os livros, vendo aqueles mecanismos no papel ali, tentando identificar quais eram as etapas,
E chegava um dia depois eu não lembrava de mais nada, eu não sabia o que estava ali. E isso é natural, isso acontece com muitas pessoas, não sei se já aconteceu com você. E isso me frustrava, porque eu tinha a sensação que eu não era uma pessoa capaz de aprender aquilo. E eu falei, como é que eu faço para aprender esse negócio? E eu comecei a pegar o tópico que eu estava estudando e tentar entender, pronto, o que é que tem aqui? O que é que está dizendo aqui? Aí eu ia anotava. Está dizendo isso, isso e isso. Agora eu ficava, mas por que acontece isso? Por que essa molécula, esse grupo tá direcionado para esse aqui? Por que esse hidrogênio fica na axial? Por que fica na equatorial? Por que essa conformação é a mais estável? Por que o ataque ocorre nesse carbono? Eu comecei a fazer essas perguntas sobre cada assunto e depois eu ia e desenhava. Acontece assim. Eu ia explicando e foi assim que eu cheguei nesse método que eu chamo o método químico orgânico explicada. Por quê? Porque você não decora nada. Porque eu não sou bom de decorar. Eu sou muito ruim para decorar qualquer coisa. E eu gostava sempre de explicar às pessoas por que eu tinha aprendido tal coisa, por que aquele fenômeno era daquela maneira e eu nunca sabia. E só depois que eu cheguei nessa metodologia que eu comecei a discutir, comecei a tatear, a dar os primeiros passos. Não foi da noite para o dia, eu levei tempo. E tanto é que eu acabei sendo reprovado, mas eu melhorei bastante a minha nota, a ponto de ficar com... Você tira 0,7 na primeira prova, depois fiz mais outras provas, eu fiquei com 4,3 de média, eu acredito. Acho que tenha sido isso, que foi a média de orgânica naquele semestre. E eu reprovei, mas eu reprovei não foi com muita frustração, porque eu identifiquei que eu estava conseguindo aprender. E para mim isso era mais importante. A nota, eu nunca dei muito valor para a nota, eu sempre dei valor pelo conhecimento, porque a nota fica lá no seu boletim, ninguém nem lembra mais, mas o conhecimento você carrega com ele na sua cabeça para onde você vai. Então isso é um valor muito importante para mim. E aí, no semestre seguinte eu pude repetir isso daí, peguei a disciplina com um professor excelente, que depois se tornou meu orientador, que é o professor Silvio, e foi muito bom. Ele me apresentou uma outra química, eu estava com a mente mais aberta para conhecer aquela nova forma que ele explicava, que ele ensinava. Entrei para o laboratório dele e no início de janeiro de 2009, fevereiro de 2009, eu entrei no grupo do professor Silvio e eu só saí de lá em 2014, em dezembro de 2014. A gente já estava, inclusive, no mestrado. Mas, enfim, o que eu quero falar com você aqui é sobre essa metodologia, sobre esse passo a passo que eu utilizei para aprender química orgânica. E de lá para cá eu vim só aprimorando isso, que foi o momento onde culminou a criação do método química orgânica explicada. Esse método ele vai evitar que você estude demais, vai evitar que você passe horas e horas estudando sem entender nada. Esse método te dá muita clareza sobre o que você está estudando, sobre tudo que está acontecendo ali e por que você está fazendo aquilo. Qual a implicação daquilo? Você está riscando no papel, mas o que aquilo significa? Qual é a representação daquilo? Que as pessoas estudam muito, às vezes você fica só mostrando seta, um ataque aqui, acontece ali, mas você não entende, de fato, você não está dando um sentido físico para aquilo. E o método te permite fazer isso. Então, o método químico orgânico explicada vai te dar essa orientação. Ele é dividido em 3 etapas, eu vou falar para você. Na primeira etapa, você vai fazer todo esse levantamento, né, do que acontece. Então, se for uma reação, que é o caso daqui do nosso curso, mais específico, você vai desenhar o esquema da reação e vai fazer um levantamento de tudo que está vendo ali. Você vai levantar quais são as ligações rompidas, quais são as ligações formadas. Você vai ver qual é a condição para aquela reação acontecer. Você vai ver qual é o solvente. Você vai desenhar as estruturas. Você vai fazer todo um levantamento de informação para você poder usar essas informações para justificar por que aquela reação acontece. Isso se você estiver vendo já o produto formado. Se você não tiver o produto formado, se a pessoa te pediu para propor um produto, você vai fazer esse mesmo levantamento e com base no que você sabe de química geral, com base no que você sabe de ligações químicas, de teoria estrutural, de teoria de ressonância, de estrutura de Lewis, carga formal, tudo que você sabe disso, você vai poder usar para poder entender por que pode acontecer ali ou não a reação. Então, você estuda, você discute todo aquele processo sem ficar decorando nada, não, por quê? Como que é o mecanismo de hidrólise? Você precisa saber como que é o mecanismo de hidrólise. Você precisa conhecer as características dos reagentes, você precisa conhecer a condição da reação e aí você propõe o mecanismo de hidrólise, sem ter que decorar. E é assim que eu faço. Então, assim, nesse primeiro momento você levantou o quê? No segundo momento você vai falar por que
a reação pode acontecer daquele jeito. E repare que quando você faz o levantamento de o que, você já vai tirando muitas dessas informações do porquê que as coisas acontecem. E aí você propõe por que acontece com base na literatura, com base no conhecimento que você já tem. Repare que você vai só empilhando os conhecimentos, ou você vai colocando eles em sequência, de forma que você usa tudo que você tem na sua cabeça, tudo que você já sabe, e você vai construindo um novo conhecimento ali. E depois que você faz todo esse levantamento do porquê que as coisas acontecem, qual é a condição daquela estrutura molecular, qual é o sítio ativo que permite o ataque ali, qual é o efeito daquele solvente, qual é o efeito daquela temperatura, por que aquela ligação que quebra e não a outra. Você levanta tudo isso com base nos dados, com base no que você já sabe, com base no conhecimento da literatura que a gente já tem e que você foi aprendendo na sua jornada de estudante. E no terceiro momento, você vai explicar como que acontece. É nesse momento que você mostra que a seta está aqui, que você mostra que a ligação quebra naquele lugar, você mostra como que o solvente interfere, você mostra como que a temperatura vai influenciar naquela reação. Então, é um momento onde você crava, você completa o ciclo, né, de o que acontece, por que acontece e como acontece. Esse é o método químico-orgânico explicado que eu desenvolvi. Ele tem uma base na técnica de Fine. Se você conhece, você dá uma olhada, você vai ver que ele tem uma base na técnica de Fine, mas esse é só o primeiro momento do meu método. Então, essa é a primeira etapa, que você vai entender o assunto. As outras duas etapas que estão mais relacionadas com a técnica de Fine, que é, depois que você entendeu, depois que você colocou na sua cabeça aquele conhecimento mínimo, você entendeu, acontece por isso. O que você vai fazer? Você vai refinar esse conteúdo na sua cabeça. Como? Você vai agora fazer uma explicação disso em voz alta, escrevendo. Então você vai usar todas as habilidades que ajudam você a aprender. Que tem a pirâmide de Glasgow, né? Acho que é assim que dá o nome dele. Não sei se é exatamente esse o nome. Que essa pirâmide mostra todas as habilidades, todas as formas de aprender. Eu vou botar aqui do lado. E esse nosso método aqui, ele explora todas essas habilidades, né, as principais habilidades, que é você ensinar o que você aprende. Basicamente, o método químico-orgânico explicado é isso, porque só tem como você explicar químico-orgânico se você aprender. Então, nesse segundo momento, onde você vai refinar na sua mente o conhecimento, você vai estar se dando autoexplicações. Você vai falar para você por que aquilo acontece, você vai explicar em voz alta, você vai se ouvir o que você está falando, que é muito importante você falar. Você vai ver porque você desenhou, né? Você vai escrever ali, vai fazer os resuminhos. Então você vai desenhar, você vai estar praticando e você vai explicar para uma outra pessoa. Nesse processo, você identifica as falhas, você identifica qual é a parte que você não está conseguindo explicar direito, você vai identificar, bom, isso aqui não está indo muito bem, então eu preciso melhorar isso. E aí você volta lá e repete a primeira etapa. Quando você dá explicações simples, quando você consegue explicar para outra pessoa e para você, e você entendeu aquilo ali, aí você vai para a terceira etapa, que é simplesmente repetir as outras duas primeiras. O que é? Você praticar, você fazer exercícios, você propor novas questões, você discutir aquilo ali com você, com outra pessoa. Você basicamente repete o ciclo. Então, o método químico-orgânico explicado é isso. Só que tem um terceiro ponto do nosso método, que eu uso aqui no nosso curso, que é a orientação de uma pessoa que já estudou, de uma pessoa que já passou por aquilo, de uma pessoa que vive química orgânica. Que nesse caso sou eu, né? Eu estou apresentando aqui, nesse caso sou eu, mas pode ser o seu professor na sua faculdade, pode ser a sua orientadora, pode ser um colega seu que faz mestrado, que faz doutorado, que trabalha, que tem mais habilidade. Então, é sempre bom você repetir essas 3 primeiras etapas que eu te falei e você está sempre sendo orientada, porque você pode tirar conclusões erradas. E é muito importante a gente ter uma pessoa que nos orienta, que fala, não, esse conhecimento não é dessa forma, você está interpretando errado, você está confundindo tal teoria com tal teoria. E então, o professor, a professora, ele tem esse papel de te ajudar. Então, você vai olhar, você vai ter as 3 primeiras etapas, né? E no último momento, você coroa o método com a orientação de um professor, de uma professora. Esse é o método Química Orgânica Explicada. Você precisa entrar para o meu curso Química Orgânica Explicada para aprender os mecanismos das reações orgânicas? Não. Você pode fazer isso sozinha na sua casa e aprender. Mas se você quiser a minha orientação, se você quiser toda a minha ajuda, se você quiser toda uma estrutura já pronta para você sentar e fazer a aula
aí no conforto da sua casa, do seu celular, do seu tablet, da sua TV, eu recomendo que você entre para o nosso método, porque vai ajudar muito, muito, muito para você, porque está tudo organizado, é só chegar e dar play, tem as sugestões de materiais, eu digo nos livros, as páginas que você vai encontrar aquele conteúdo, eu digo quais são os melhores livros para você estudar aquele conteúdo, eu deixo referência de artigos, eu deixo referência de vídeos que eu encontro que possa te ajudar, que possa melhorar para você o entendimento daquele processo. Eu abro a sua mente para você conseguir aprender. Então, eu respeito o seu tempo. Então, as aulas são curtas para você aprender de maneira mais objetiva, para você não ficar perdendo tempo. São aulas bem editadas, cortadas, são curtas as aulas. Você pode fazer em 1 hora por semana, você pode fazer 2 horas por semana, você pode fazer 1 hora por dia, vai depender do seu momento, do seu horário. Então, assim, o método você pode usar sozinho, mas se você tiver dentro da nossa turma, dentro do curso Química Orgânica Explicada, você vai ter todo o meu auxílio para poder estudar essas reações, para poder estudar os mecanismos das reações que você devia ter aprendido na graduação. E para não ficar parecendo que sou eu falando de mim, vou mostrar aqui alguns depoimentos de alguns alunos que eu tenho aqui. Inclusive tem vários depoimentos que eu quero colocar aqui, mas vou colocar alguns que já estão aqui no site. O Vinícius falou o seguinte: boa tarde, Otelício. Consegui me organizar, já estou na aula que você acabou de postar. Estou amando o conteúdo e sua visão é diferente da forma que eu aprendi e está sendo muito mais amplo. Obrigado. Deixa eu ver outro depoimento aqui da Antônia. Boa tarde, professor. Comecei a assistir as aulas amando. Exatamente isso que eu estava procurando. Entender as estruturas moleculares, correlacionando cada ligação com o efeito ou o fenômeno produzido. Obrigada por me proporcionar esta oportunidade. E suas explicações estão ótimas, de forma calma e de um jeitinho que dá para entender tudo. Muito bom, parabéns. Nossa, isso aqui ganha um dia, né? Tem outro depoimento muito legal aqui também, que é do Alba, que ele fala assim: realmente é muito bom a forma que você trabalha. Tanto a metodologia como todo esse trabalho por trás para entregar o melhor para a gente. Isso me motiva também para poder chegar ao seu nível e ir ao máximo que eu puder. Isso é muito bom também, né? Fico muito feliz de ouvir isso de um jovem. O Alba tem 18 anos. Fico muito feliz de ver as pessoas utilizando a minha metodologia e tendo resultados. A ideia justamente é essa, é ajudar as pessoas a terem uma nova visão da química orgânica, uma nova relação com a química orgânica, de maneira que elas consigam aprender, porque todo mundo é capaz de aprender. É só utilizar a metodologia da forma correta, utilizar uma metodologia que funciona. Agora que você já viu que o método funciona, né? Outras pessoas usando, pessoas que têm dificuldades também com química orgânica, utilizando e aprendendo química orgânica, eu vou te mostrar como que, usando esse método, você vai poder aprender as reações orgânicas e os mecanismos, passo a passo, sem decoreba, entendendo cada etapa. Primeiro, a proposta aqui é o seguinte: a gente vai pegar os principais grupos funcionais que a gente estuda na graduação e a gente vai analisando a estrutura desses grupos funcionais, a gente vai estudar as condições de reações, as estruturas dele, quais são os tipos de mecanismos que ele pode fazer, quais são os tipos de reações que ele pode realizar ou pode participar, e a gente vai estudar esse mecanismo com essa profundidade que você viu o pessoal falando aqui comigo. Que tudo tem uma explicação e a gente mostra quimicamente, a gente pensa quimicamente por que as coisas acontecem, e eu faço isso em cada aula, eu encaro cada aula minha como uma obra de arte. Então eu tenho todo um processo de criação dessas aulas, que é exatamente aplicando essa metodologia, para quando você sentar lá, por exemplo, o módulo de alcanos, que é o primeiro módulo do curso, quando você sentar lá e começar a assistir as aulas, você vai ver tudo isso que eu estou te falando de maneira aplicada. E você vai só fazer o que eu estou te falando, e prestando atenção, realizando isso, assistindo as aulas, fazendo as discussões junto comigo, praticando, fazendo os exercícios que eu vou sugerindo, e você vai perceber que você está aprendendo, que você está conseguindo chegar na sua aula e discutir com o seu professor, com a sua professora, você está conseguindo fazer a prova, você está conseguindo olhar no livro, ver aquela questão e falar: eu sei como que é, eu sei quais são as reações que podem acontecer. Então é isso que você vai encontrar. Só que nós vamos fazer isso para os principais grupos funcionais que a gente estuda na graduação. Então, alcanos, alcenos, alcinos, a gente vai estudar a substituição nucleofílica nos halogenoalcanos, em álcoois, em aminas, em todos os grupos funcionais que é possível realizar a substituição nucleofílica. Então, você vai aprender de maneira aplicada, de maneira cirúrgica,
as reações e os mecanismos dos principais grupos funcionais. É aquilo que você devia ter aprendido em Orgânica 1, Orgânica 2, vai depender de como a sua universidade classifica o que é Orgânica 1 e o que é Orgânica 2, mas basicamente as reações que você estuda num livro, volume 1 de Orgânica, e as reações que você estuda em um livro, volume 2 de Orgânica. Se você pegar os livros e você vai ver lá como é que está classificado, fica mais fácil. E como funciona a entrega das aulas? As aulas são gravadas e eu libero 2 aulas por semana, então você vai entrar agora, o curso não vai estar todo disponível. Eu não sei qual é o momento que você vai entrar, mas à medida que eu vou liberando 2 aulas por semana, até que eu completo um módulo, aí eu vou passando para o próximo, até a gente finalizar o curso inteiro. Não está todo disponível para você, então é como na aula na faculdade. Você não chega lá na faculdade e tem todas as aulas num dia só. Aí você vai entrar e vai ter uma quantidade boa de aulas já para você assistir e ir fazendo. Se você fizer direitinho do jeito que eu estou falando, você tem estudo lá dentro já para uns 2 meses. Então, você vai fazendo as aulas e eu vou liberando novas aulas à medida que o tempo vai passando, e assim você vai construindo seu conhecimento. Então, para aquela pessoa que, eu estou com muita dificuldade, sei lá, em um assunto de Orgânica 2 e entrar agora, não é o momento. Talvez mais para frente. Mas se você quiser entrar lá para construir essa base, para entender, para aprender o método, para aprender química geral, para aprender as reações dos primeiros módulos que já estão lá, que são base para toda a química, vale muito a pena você entrar agora. Então, esse valor não vai ficar por muito tempo, né? No momento ele está de R$ 247, mas o valor desse curso será R$ 497. Então, eu vou aumentando esse valor progressivamente até chegar lá. E também vou diminuir o tempo de acesso. No momento, você paga 247 com acesso vitalício. À medida que eu for aumentando o valor do curso, eu vou diminuindo o tempo de acesso também, porque demanda um suporte, precisa dar atenção, e não posso deixar a pessoa ficar muito tempo lá. Quem está entrando agora, que são os que eu chamo os fundadores, os 100 primeiros, eles estão tendo toda essa regalia. Depois que chegar nesses 100 primeiros, eu vou mudar a turma, e aí já serão novas condições para aquelas novas pessoas que vão entrar. Então, entra agora, o valor está muito baixo, Se você for uma hora de mentoria comigo, se você for pagar, se você não for aluno, você vai pagar aí por volta de R$200, e o curso está de 247, então vale muito a pena. Se você quer acabar com esse problema de química orgânica que você não sabe, os mecanismos, que você passa vergonha do seu trabalho, que você está tirando notas ruins na faculdade, é aquela pessoa que tem muita dificuldade com orgânica, e toda vez que cai orgânica no seu caminho você sofre, passou da hora de você acabar com isso. E aqui, no Química Orgânica Explicada, é o lugar certo para você fazer isso. Eu não tenho dúvida disso, eu não estaria colocando a minha cara a tapa aqui na internet se eu tivesse dúvida que a metodologia funciona. Basta você executar com a minha ajuda e você vai ter o resultado que você quer, que é aprender as reações orgânicas, de Orgânica 1 e de Orgânica 2. Essas reações, elas são a base para a química. Então, se você dominar essas reações, você vai ter condições de entender tudo que você for estudar em orgânica. Como funciona o suporte? Quando você tiver dúvidas, o que você vai fazer? Quando você tiver dúvidas, você vai me procurar no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp pessoal. Beleza, você vai mandar mensagem para mim, vai falar qual for a sua dúvida. Se você não quiser me mandar mensagem, pode me ligar, você pode mandar e-mail. Você vai escolher a sua forma de falar comigo. E aí, eu vou, no primeiro momento, depender da dúvida que for, a gente pode tirar com áudio, a gente pode fazer uma videochamada. Eu posso fazer uma videochamada no WhatsApp, pegar um quadro e te mostrar. A gente pode fazer uma videochamada no Zoom, a gente pode fazer. Eu uso o StreamYard, que eu faço lives, só que privadas com os meus alunos, e o link fica disponível para você rever aquela mentoria várias vezes. Então, essa é a metodologia que eu tenho utilizado. Mas não se preocupe, que é coisa que você pode usar com o seu celular, que você pode usar com o computador, onde você tiver. Se tiver com uma dúvida, com o celular a gente entra ao vivo, nós dois, só para nós, e eu mostro a tela do meu computador, eu mostro os meus livros, eu desenho. Eu vou usar todos os recursos que eu tenho, eu mostro os modelos moleculares que você está vendo aqui, para explicar, para te mostrar. Eu vou usar todos os recursos que eu julgar, que eu entender naquele momento que vai ser melhor para você, e até resolver o seu problema. Quando você me procurar no suporte, eu vou resolver o seu problema. Eu sempre resolvo o problema de quem me procura. Então, é tranquilo essa parte de suporte. Você pode dizer assim, professor, eu tenho muita dificuldade em química geral, e pelo que você está falando aí,
Química geral é muito importante nesse processo. Para evitar esse problema, eu tenho um curso simples, que foi o primeiro curso que eu criei, que chama Química Básica para Química Orgânica. E eu dou esse curso de bônus para você. Então, se você entrar no Química Orgânica Explicada agora, você vai ganhar o Química Básica para Química Orgânica como um curso de bônus. Então, quando você entrar lá, você vai encontrar, como ele está lá como módulo 3, né? Você vai ver e vai estar lá, curso Química Básica para Química Orgânica. Por quê? Porque eu trato esses assuntos que eu falei aqui da Química Geral de maneira específica para a Química Orgânica. Para quando você chegar lá, você já ter essa revisão, para você poder rever, para você poder relembrar dos assuntos que você não sabia, e aí você conseguir acompanhar as aulas de Química Orgânica. E às vezes, quando você esqueceu, eu falo, lá no curso Química Básica para Química Orgânica, tem uma aula dessa, então você entra lá. Esse é um curso que custa, por enquanto ele está de R$ 97,00, que eu vou aumentar o preço dele, do Química Básica para Química Orgânica. Vou regravar algumas aulas e vou subir o preço. Mas você vai levar de bônus aqui hoje se você entrar, se você clicar aqui. Então, o Química Básica para Química Orgânica é um bônus para você poder elevar o seu nível de Química Geral, ficar pronto para poder começar a entender por que os orbitais têm aquele formato, para eu entender por que as ligações se quebram ali, para entender por que aquele carbono é eletrofílico, por que aquele outro carbono é nucleofílico. Então, você vai ter essa revisão lá no Química Básica para Química Orgânica. Quais são os outros bônus que você ganha hoje se você entrar para o nosso curso Química Orgânica Explicada? Você vai ter uma biblioteca virtual, que é um canal, um Telegram exclusivo para os alunos, onde eu coloco todos os livros em PDF que eu encontro na internet. Todos de Química Orgânica, e também de Química, os mais importantes de Química. Que esses livros eu uso nas minhas aulas, e no final de cada aula eu deixo lá a referência de onde eu tirei aquela aula, no livro que você pode estudar. Então, se você não tem condição de ter esses livros aí, eu tenho alunos em vários lugares do país, alunos no Amapá, alunos no Amazonas, outros no Rio Grande do Sul. Então, independente do lugar que você tiver, eu não sei qual é o seu acesso aos livros. Então, para evitar isso, para você conseguir se aprofundar mais, eu já deixo lá, só para você dar um clique e baixar no seu celular, baixar no seu computador, sem fazer mais nada. É só um clique mesmo. É só um clique e já baixa para você. Então, esse trabalho você não vai ter, para você ter boas fontes, para você poder se aprofundar mais além da aula. Outro bônus, que é o nosso grupo no Telegram, que é um grupo exclusivo dos alunos, que a gente usa lá para poder mandar informações, para poder discutir, eu falo das aulas, vocês interagem, vocês fazem network, vocês se conhecem, vocês trocam informações. Eu acho muito legal que às vezes eu vou lá, eu demoro de entrar lá, tipo, alguém começou a conversa e eu não vi naquele momento, e quando eu chego lá, vocês mesmos já se ajudaram, uma pessoa já indicou um livro para o outro, uma pessoa já falou, foi assim que eu entendi. E isso é muito bacana, eu fico muito feliz de estar reunindo pessoas com um objetivo tão nobre, que é aumentar o seu conhecimento, que é saber mais química orgânica. Então, eu fico muito feliz com isso. Um terceiro bônus, além da biblioteca virtual, além do curso, é você fazer parte dos meus amigos, dos meus melhores amigos no Instagram. Eu entrego informações exclusivas lá também. Então, quando você entrar no meu curso, você já ganha esse bônus. Tem mais um bônus, comunidade no Facebook. Se você gosta de usar o Facebook, se você não quer usar o Telegram, você pode usar o Facebook. Então, temos uma comunidade exclusiva lá. Às vezes eu faço algumas lives lá. E a ideia é crescer um pouco mais a comunidade do Facebook para a gente poder ter uma troca de informação mais efetiva lá, e lá a gente pode fazer lives, um conteúdo fica lá exclusivo. Então é muito, muito legal. É um bônus que você tem também por entrar no Química Orgânica Explicada. E se você ainda está com dúvida se o método Química Orgânica Explicada é para você, se você ainda não sabe se vai gostar das aulas, se vai gostar do meu jeito de ensinar, se vai ter tempo para continuar, eu vou te tirar esse problema da sua cabeça. Eu vou te dar 30 dias para você entrar lá, ver tudo que está lá, ver como funciona, assistir as aulas, fazer os exercícios, testar tudo. Você vai testar tudo. Se você não puder dar continuidade, não quiser, basicamente você vai pedir o reembolso lá dentro da sua área. Tem um espaçozinho lá dentro da sua plataforma para você pedir o reembolso. Eu recebo um e-mail, só dou um aceite e o dinheiro é retornado para você, para a sua conta, se você pagou com Pix, ou para o seu cartão de crédito, se você pagou no cartão de crédito ou no débito, ou por boleto, independente da forma que você pagou, você vai receber de volta. A Hotmart se encarrega disso. Inclusive, a Hotmart nem libera para mim o dinheiro antes de passar esses 30 dias. Então, você está seguro.
Você não perde nada. Você entra lá, testa, vê, pratica, faz um módulo daquele inteiro para ver, faz uma aula, testa comigo. E aí você vai ter uma ideia se aquilo vai te ajudar mesmo. Na hora que você percebeu que está realmente ajudando, que você conseguir ver uma evolução, você continua. Você fez tudo. Não funcionou? Talvez você não queira continuar e eu vou entender você e nós vamos continuar amigos. Não precisa sem traumas. Eu não fico bravo com ninguém que pede o dia de volta. Eu quero só pessoas lá satisfeitas, que estão aprendendo e que vão me ajudar com depoimentos como esses que eu vi aqui. O meu trabalho é para receber esses depoimentos. Eu faço tudo para ter isso aqui no final. Então, é para isso que eu trabalho. Então, meu foco é esse, é ajudar você a construir o seu conhecimento, construir a sua base de química orgânica, construir os fundamentos de química orgânica que vão ser fundamentais, os fundamentos vão ser fundamentais para você ser uma excelente química, um excelente químico, um excelente farmacêutico, um excelente farmacêutico, um excelente engenheiro, uma excelente engenheira, independente de qual dessas áreas que você está, mas se você estudar química orgânica e você tiver essa base consistente, tiver os fundamentos, você vai poder entender tudo que você encontrar, você vai poder ter base para resolver os problemas que você encontrar ao longo da sua vida como um profissional e também como um estudante de química. Nós somos eternos estudantes, eu estudo sempre e vou continuar estudando sempre. Então, clique aqui embaixo, tem um link para você clicar. Se você estiver vendo só no YouTube, tem um link aqui na descrição. Mas aqui embaixo tem um botão para você clicar e fazer sua matrícula. O pagamento é super seguro pela Hotmart, seus dados estão protegidos. Se você tiver com qualquer dúvida, pode dar uma olhada na Hotmart aí. Se você ficou com alguma dúvida, tem um link aqui embaixo do meu WhatsApp, você mandar mensagem para mim e perguntar como é que funciona, como é que tira as dúvidas, que eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou te receber de braços abertos aqui no nosso curso Química Orgânica Explicada. Então, era isso que eu tinha para falar para você. Eu te aguardo lá, se você quiser essa metodologia de forma automatizada para você sentar e botar em prática e ter esses resultados aí que esses meus alunos falaram. É só você clicar aqui, fazer sua inscrição agora, fazer sua matrícula e eu te aguardo lá. Um abraço e até o primeiro vídeo de boas-vindas lá dentro da plataforma.